Amém, irmãos? Então vamos ao nosso culto, vamos abrir no Salmo 87. Esse salmo veio hoje, eu estou fazendo a gravação das palavras do Apocalipse, viu, Priscila? Já publiquei essa semana a primeira no canal da igreja e no YouTube. Está muito mais detalhado esse estudo de agora, muito mais completo, muito melhor do que aquele que nós gravamos em áudio no primeiro semestre do ano passado. Está bem melhor. Por que eu estou falando isso? Porque esse Salmo 87 fala: Deus tem maior prazer em Sião. E várias das promessas da Antiga Aliança é para Sião. Sião é Jerusalém já glorificada. Entendeu? Embora tenha textos também que falam de Jerusalém física. Salmo 87 diz assim: o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia, aqueles que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: esse homem nasceu ali. E de Sião se dirá: este e aquele homem nascerão ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que esse homem nasceu ali. Assim, os cantores, como os tocadores de instrumentos, estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. Amém. Acabei de falar. Vamos orar. Senhor, obrigado porque sabemos que Tu és o Todo-Poderoso, o nosso Pai, aquele que nos guarda de tudo, aquele em que nós temos confiança e sabemos que a nossa vida está guardada em Tuas mãos. Senhor, eu oro pela palavra dessa manhã, pedindo que o Senhor venha nos ensinando, nos dando entendimento, nos capacitando. Senhor, em especial eu peço que o Senhor venha me ajudando, Pai, que eu possa transmitir de maneira bíblica e que eu possa falar ao coração dos meus irmãos através do Teu poder e da Tua unção. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos abrir o nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Continuando nossos estudos em Mateus, na quarta-feira nós vamos continuar a história de Abraão. Tivemos falando sobre o reino, mas quarta-feira a gente continua sobre o chamado de Abraão. Mateus, capítulo 7, o texto base é o versículo 17, diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Até aqui. Veja, Jesus, talvez ele faz aqui a principal afirmação sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres. É necessário fazer uma avaliação constante sobre eles. Por quê? Porque pelos frutos você vai conhecer. Existe uma passagem da Escritura que fala o seguinte: algumas obras às vezes não são reveladas no momento, mas depois de algum tempo essas obras vêm à luz. Qual que é o perigo dos falsos mestres e dos falsos profetas? Primeiro, a grande maioria deles se intitula um enviado de Cristo. Segundo, a grande maioria deles se identifica como um cristão genuíno. E quando você olha, você vê o linguajar dele, às vezes a maneira de vestir, às vezes os lugares que ele frequenta, você não consegue ver diferença. Agora, para mim, o maior perigo dos falsos profetas é que eles nunca vêm, raramente eles vêm com uma doutrina abertamente contrária às Escrituras. Eles vêm com parcelas da verdade misturadas com parcelas de mentira.
E quando a pessoa ouve, por exemplo, Jesus é o Salvador, ele não para ver que o resto da doutrina está sendo roubado. Não, mas o cara é de Deus, ele ensina que Jesus é o Salvador. Lá no prédio ele se reúne, está escrito igreja. Eles usam uma Bíblia. Quando ele vai ensinar, ele ensina uma Bíblia. Então esse é o maior perigo dos falsos profetas. Agora, a Bíblia mostra o seguinte: pelos seus frutos o conhecereis. Antes disso, eu trouxe uma palavra sobre não julgueis. Aliás, está sendo uma das palavras que o pessoal está vendo mais na internet. Por quê? Porque se existe um ensino falso, que a igreja não pode julgar. Porém, a Bíblia orienta, eu mostrei naquela palavra, que o tempo todo você tem que julgar. O tempo todo você tem que avaliar. E esse é um dos textos que o próprio Jesus ensina isso. Pelos seus frutos o conhecereis. Como? Avaliando os frutos. É assim que eu tenho que fazer. Por quê? Porque a atuação nessas próximas duas palavras, nós vamos pegar até alguns exemplos bíblicos que o Novo Testamento nos dá. É impressionante a maneira que esses falsos mestres, esses falsos profetas se misturam no seio da igreja. A habilidade maligna que eles têm de se infiltrar, disseminar suas doutrinas. E o que é pior, aquele que não é eleito, que está dentro da igreja, é enganado por esses falsos profetas. Nós temos que lembrar a primeira verdade: o eleito não pode ser enganado. O máximo que pode acontecer com o eleito, vou dar um exemplo: confissão positiva. O camarada pega um versículo e fala: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Esse versículo, os irmãos já sabem, é um versículo que está falando de disciplina bíblica. Mas o pessoal tira ele do contexto e fala: ó, se com tua boca confessares, vai acontecer. Aí bate naquela tecla. Aí o irmão é um irmão de oração. O que ele faz? Quando ele vai orar, ele começa a falar a oração dele numa maneira de confissão. Isso aí vai surtir fruto? Não. Agora veja que interessante, pode ser que uma daquelas orações esteja em conformidade com a vontade de Deus. E se é dessa forma, Deus vai atender. E inclusive a pessoa pensa: ó, tá vendo, eu confessei, deu certo. Agora, isso é uma heresia? Não. Isso compromete a salvação? Não. Por exemplo, por que tem tanta gente que às vezes acredita que a teologia da prosperidade é verdadeira? E às vezes ela tem argumentos de que ela funciona. Essa é talvez uma das piores teologias a ser combatida. Por quê? Porque eles ensinam que é dando que se recebe. Eles ensinam que Deus é um enorme banco. Joia, mas olha que interessante. Existe uma passagem em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, que fala o seguinte: que você tem que semear. E que na medida que você semear, Deus vai te prosperar, vai te dar mais semente, para que você possa semear mais. Aí o que acontece? Tem muita gente que, em vez de ter essa visão simples, de que contribuir é algo bíblico, algo necessário, algo espontâneo, ela já tem a sua teologia de contribuição contaminada por isso, mas ela cumpre o que está escrito na palavra, contribuindo. E é abençoada. Aí o que acontece? Se torna muito difícil, se você não sentar com a Bíblia na mão e não mostrar claramente, a pessoa entender que a teologia da prosperidade é um ensino errado. E que transformar igrejas em negócio é algo macabro. Percebe o problema? Inclusive, a própria teologia da prosperidade usa esse texto de 2 Coríntios 9. Então é aí que eu preciso tomar cuidado. Agora, quando aparece alguém mexendo com a divindade de Cristo, aí é heresia.
Quando aparece alguém mexendo com a doutrina de salvação, aí é heresia. Essa é fácil de combater. Porque ela vai pegar aquelas doutrinas principais, as chamadas 9 doutrinas principais, acho que são 9. Que essas, para uma igreja ser cristã, tem que ter as 9. Por exemplo, salvação pela fé. Se você chegar num arminiano, ele vai falar, como é que você é salvo? Pela fé. Não, mas você não crê que você tem que crer? Não, mas isso aí não é obra. Então ele tem que mudar uma interpretação para encaixar. Mas ele jamais vai dizer que tem que fazer uma obra para ser salvo. Não é heresia. Agora, espiritismo, esse fica fácil, mas ser salvo por obra. Na verdade, o espiritismo não tem nem perdão de pecado. O espiritismo não tem esse conceito de perdão de pecado, porque eu vou pagar os meus pecados. Eu deixo positivo ou negativo. Por exemplo, o catolicismo romano já tem uma ênfase em salvação por obras. Existem alguns católicos romanos que creem na heresia da salvação por obras. Porém, hoje em dia, por causa da influência da igreja protestante, por causa que apareceram alguns padres pregando a verdade, já existe católico que entende que a salvação é pela fé. Aí o problema é dele, a questão de novo nascimento. Nós temos que entender o seguinte, se nasceu de novo vai ser salvo. Como a gente não tem um selo visível, não dá para saber. Mas se você conversar com a maioria dos católicos, tem muito crente. Olha que interessante. Quem diz que para ser salvo tem que obedecer a palavra, está crente em salvação por obras. Só que é dentro de um limite, dentro do aceitável. Certa vez eu conversando com o pastor Eduardo aqui do Seminário Batista, é que nem separação bíblica. Não é uma coisa engessada. Por isso que um falso ensino tem que ser analisado caso a caso, com muita cautela. Você não pode sair enfiando o dedo na cara das pessoas e falando as coisas. Você precisa ter muita prudência, muita cautela, muito discernimento. Existem certas avaliações que só cabem ao meio acadêmico. Existem certas avaliações que publicamente só cabe a um pastor que está revestido daquela autoridade momentânea de divulgação da palavra. É apropriado. Às vezes não vale a pena. Eu tenho um monte de conhecido meu arminiano. E eu brinco com eles. Quem te salvou? A primeira resposta deles foi Deus. Por quê? Por causa que eu criei, pela fé. Aí eu brinco com os caras, entendeu? Mas eu não fico aprofundando. Para não causar problema. Quando tem uma oportunidade, a gente aprofunda um pouco. Amém? Deixa eu tomar um gole d'água. Vamos abrir Mateus capítulo 24. Texto bem conhecido dos irmãos, mas é importante os irmãos lerem esse 24:11. Por quê? No Novo Testamento, quem começa a nos avisar dos falsos profetas é o próprio Senhor. É que nem o pessoal que fala, nossa, aquela igreja só fala do inferno. Olha, meu amigo, você tem problema com o inferno, você vai ter problema com Jesus, porque quem mais falou do inferno foi Jesus. Então vamos lá, Mateus 24:11, diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha o 13 que fala, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que acontece, gente? A função do falso profeta é enganar o povo. Quem não é enganável? Enganaria, se possível, os eleitos. Quer dizer, não é possível enganar o eleito. Qual a outra característica desse eleito? Permanece até o fim, num ambiente. Esse ambiente que Jesus está falando aqui é um ambiente com uma grande ênfase escatológica, de final dos tempos. Nós temos vivido cada vez mais, temos visto falsos profetas, falsos ensinos, gente sendo enganada a rodo. Mas a tendência agora é isso se acentuar. A tendência é isso aumentar. A tendência é a coisa ficar mais séria para a igreja. Como eu costumo dizer, vai chegar um momento em que nós vamos ser inimigos do Estado. Isso é um fato bíblico.
É uma verdade bíblica. Por que isso? Porque falsos profetas e falsos mestres vão estar disseminando doutrinas anticristos. Por exemplo, hoje, eu soltei no meu perfil do WhatsApp a seguinte frase, mais ou menos assim, olha, pense bem que, vou parafrasear, porque eu não lembro exatamente a frase. Pense bem em quem você vai votar, vote num candidato conservador que defende a família e os valores cristãos. E combata essa ideologia esquerdista comunista. Só faltou uma frase, anticristo. Por exemplo, isso para mim é um mistério. Eu não consigo entender como um crente que diz que o Espírito Santo habita no seu espírito vota em alguém que quer destruir sua fé. Não consigo entender, não entra na minha cabeça. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Aloysio falar, essa frase até copiei dele. Ele falou, é um mistério para mim, aquele linguajar. É misterioso isso. Como que eu vou votar em alguém que quer destruir minha fé? Quer destruir minha família? Que quer destruir a maneira de pensar do meu filho, da minha filha? É um mistério. Mas isso é fruto de falsas doutrinas espalhadas por tudo. É só ver as polêmicas dentro da igreja que tem hoje, com tanta mentira sendo disseminada. Mas nós sabemos que o anticristo vai triunfar nesse quesito de preparar a terra para o engano. Ele vai vir e nós vamos ser perseguidos, é um fato. Mas qual é o nosso papel hoje? Combater os falsos ensinos, combater os ensinos anticristos, com toda a nossa força. Isso é muito importante. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3. Nessa palavra aqui eu fui obrigado a traçar vários textos paralelos. Inclusive eu fui obrigado a usar passagens. 2 Timóteo 3. Os irmãos que estão conosco há mais tempo vão notar nessas duas palavras que, de certa forma, elas vão ter repetições de palavras que já foram pregadas. Versículos, pelo menos. Mas é impossível falar de falso mestre, falso profeta, sem tocar nesses textos estratégicos. Não tem como. Só que como agora nós estamos dentro do estudo do Evangelho de Mateus, e quando eu preguei essa verdade, eu preguei de uma maneira apologética, anos atrás, eu me vi obrigado a usar certos textos. Então não estranhe, o pastor não está ficando caduca. O que o pastor vai pregar? Falso profeta. 50 semanas depois, está pregando falso profeta. Vamos lá. 2 Timóteo 3, versículo 1 diz assim: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Quem são esses? Esses aqui você conhece muito bem. Esses aqui sou eu e você antes do novo nascimento. É a nossa radiografia. Quando você lê esse texto, você fala, nossa, Paulo me conhecia. Esse aqui sou eu. Mas olha que interessante. O versículo 5, o caldo começa a engrossar. O que ele fala? Tendo aparência de piedade. Opa, esse não sou eu, que eu parecia uma encrenca de duas pernas antes de nascer de novo. Mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha que interessante. Primeira orientação. Separação bíblica. O crente não anda com esse tipo de pessoa. Percebeu? Se afasta. Ah, irmão, não tem que evangelizar? Evangelize e some. Mas a Bíblia fala que a gente tem que ter amor. Veja, o amor que a Bíblia fala. Primeira epístola de João é seguir os mandamentos de Deus. Quando fala lá, amai uns aos outros, quando vocês seguem o mandamento.
Tem alguma coisa errada com a pregação de hoje. Separação bíblica, veja, as más conversações corrompem os bons costumes, está lá em Provérbios. Você tomar muito cuidado. Começa a andar com gente que não presta para ver como a sua cabeça começa a girar. Porque se não fosse assim, Deus falava o seguinte: olha, você nasceu de novo. Seu passaporte para Nova Jerusalém está carimbado. Então vamos fazer o seguinte: não precisa vir para a igreja, não precisa ler Bíblia, não precisa orar, que está tudo bem, afinal você é salvo. E a Bíblia fala que tem segurança de salvação. É isso que Deus ensina? Exatamente o contrário. Congregar, orar, aprender a palavra, praticar, andar com gente de Deus, buscar bom conselho. Por quê? Porque podem surgir deficiências na sua fé, podem surgir situações nas quais você corre o risco até de ficar doente ou de morrer. Por causa da sua desobediência à palavra de Deus, por causa de contaminação de gente esquisita, com conversa errada na orelha. Não dê lado para conversa errada. Fulano começou a conversa errada, corte. Por exemplo, outro dia houve uma situação interessante. Outro dia não, faz tempo isso já. Certa vez estava conversando com um irmão. O irmão, eu falei: ó irmão, cuidado que você está passando por problema. E o tentador pode vir tentar você com mulher. Aí o irmão chegou para mim e falou: mas já tem mulher se oferecendo para mim. Gente, aí eu não aguento, que eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, mulher nenhuma veio se oferecer. E eu não sou primo do Frankenstein. Tudo bem que já estou passado o cabo da Boa Esperança, mas com certeza, se você pegar 1000 mulheres lá fora, falar: não é que aquele velhinho lá é ajeitadinho? Agora, por que não vem com essa conversa mole? Porque a gente procura ter postura de homem de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você vive recebendo cantada, tem alguma coisa errada com a sua postura. Você não está sabendo se dar o respeito. Você não está sabendo se posicionar. E muitas vezes esse tipo de postura vem de influência de pessoas que não deveriam estar do seu lado. Afasta-te. Corta radicalmente. Esse é o ensinamento. Pastor, mas os meus primos lá, quando tem aniversário de criança, é o inferno. Faça o seguinte: olha para a cara do marido, da esposa: quanto tempo nós vamos ficar lá? 1h15. 3 da tarde a gente chega, 4h30 vai embora. E você vai ficar sentado aqui comigo, eu sentado com você, e nós vamos ficar juntos aqui conversando. E quando a pessoa vier falar, fala de Deus. Quero ver o demoniado. Se não sai capeta, sai demoniado. O problema é que os crentes hoje em dia têm uma grande crise de identidade. Os crentes hoje em dia, às vezes, eles têm vergonha de se posicionar como cristão. E às vezes eles querem jogar mais para a torcida do que ter uma postura de um crente cheio do Espírito Santo que ama o bem. Em todos os lugares, testemunha de Cristo. Eu, por exemplo, se o cara contar piada suja do meu lado, eu olho para a cara dele assim. E dependendo como for, eu vou chegar lá: meu irmão, leva mal não. Sabe por que eu não ri? Porque eu não curto piada suja. Espera aí que eu vou te contar uma piada muito engraçada e limpa. E já vou. Tem problema? É pecado contar piada? Não. Você está num ambiente de aniversário de criança e contar uma piada limpa é errado? Não, às vezes até é apropriado. Você não conhece a pessoa, não convive junto, às vezes conversar potoca. Você viu o Corinthians, viu o São Paulo? É assim, só que postura de crente. Sem insinuações. Sem conversa errada. Sem também ser aquele religioso chato. Afasta-te. Amém? Mas vamos continuar a leitura. Não ouvi um amém, tá louco? Anda tudo grudado. Pastor chato, né? Vamos lá. Versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Veja, esse versículo aqui é muito rico. Porém, eu tenho que tomar um cuidado de fazer uma interpretação dele dentro do contexto. Eu aqui vou pegar só um pitaco. E vou pegar um exemplo que ele está falando aqui. O que acontece?
dentro das congregações, é muito comum acontecer de terem pessoas, aqui no caso mulheres, mas isso acontece com os homens, que nunca nasceram de novo. E essas pessoas, elas vivem segundo a sua concupiscência. O que é a concupiscência? A natureza carnal. Se ela não nasceu de novo, ela é filho do diabo. É um filho do diabo que frequenta a igreja. Um filho do diabo que frequenta a igreja quer atender a sua natureza pecaminosa. Gente, se eu não me libertei do pecado, eu tenho que questionar a minha salvação. Eu não tenho que fazer um encontro final de semana. Por quê? Porque Jesus nos deu o poder de sermos libertos do pecado, pela graça de Deus. Se eu vivo amarrado no pecado, melhor coisa é colocar a cara no pó e clamar a graça de Deus, se arrepender dos seus pecados, porque eu sou filho do inferno. Porque a Bíblia ensina que eu tenho poder para vencer o pecado. Agora, essas pessoas, elas estão dentro da congregação. No caso aqui do caso, os falsos mestres começavam a ter uma frequência íntima, começavam a estar junto. Eu entendo que o texto aqui sugere até favores sexuais. Agora, veja que interessante. Várias vezes na igreja hoje, a gente ouve que pastor caiu. Um pastor genuíno pode cair em adultério? Pode. Não vou ser eu aqui dizer que não. Só que é esquisito, hein, gente? Essa história de cair... Gente, um processo para um adultério começa em olhares. Um processo de um adultério começa num mau casamento. Por exemplo, o que caracteriza o casamento? O casamento é caracterizado pela união carnal. Deus criou o casamento com relação sexual, como um presente, como algo em que os cônjuges têm que fazer sua parte em relação ao outro cônjuge. Aí começa uma coisa chamada abstinência. Começou a abstinência, prende ali para mim, com a cadeira. Começou a abstinência, pode ter certeza que o próximo passo do maligno é vir com uma bandeja bem acabada. Só que até acontecer isso, gente, eu conheço salvos que caíram em adultério. Foi um processo longo. Agora, o que eu estou falando aqui é que você vê a torta direita estourar escândalo de pastor, de mestre, de presbítero de igreja, cair em adultério. Por quê? Porque tem um monte de gente salva, que não é salva, que foi levantado pastor, que foi levantado líder, que jamais poderia estar lá. Por quê? Porque envolve um testemunho público, envolve uma postura. Por exemplo, se eu tivesse que pregar num bar, a primeira frase que eu ia falar para eles, falar o seguinte, para a gente começar de conversa, eu sou tão pecador quanto você. Talvez a única diferença minha e sua é o seguinte, como eu conheço a palavra de Deus, sou pastor, existem coisas que eu não faço que você faz. Mas se eu não tiver Jesus na minha vida, não for salvo, nós vamos para o mesmo inferno. Então não vai pensar que eu vou tratar você por cima aqui. Mas os irmãos concordam que tem coisas que um pastor não faz. Como, por exemplo, aconselhar uma membro feminina sozinho. Da mesma maneira que uma obreira da igreja não fica com tititi com homens do sexo oposto, porque amarrar cachorro com linguiça. Agora, nesse caso aqui, parece que era muito frequente. Gente, nós estamos falando aqui de antes de 65 depois de Cristo. Jesus morreu entre 30 e 33. Provavelmente Jesus morreu em abril de 33, numa quarta-feira. Essa epístola foi escrita 30 anos depois, já estavam dentro da igreja. 30 anos, imagina 1970 depois. Então você já percebe, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava evangelizando um cliente em São Paulo, faz 20 anos isso. Os irmãos sabem que quando eu estou trabalhando, surgiu uma brecha, eu prego.
E ele olhou para minha cara e falou assim, até é esquisito a gente falar de gente mesmo, falou, você a gente vê que é crente. Mas lá naquela igreja lá que eu fui, inclusive era uma igreja batista. O jeito que o pastor olhou para minha mulher e falou, nossa, a irmã está muito elegante hoje, eu vi que ele era lobo. Aí depois eu pensei nisso, naquela época, já meses de convite, eu falei, mas por que o pastor falou que a irmã está elegante? Não é uma coisa apropriada, e dependendo da maneira que se fala, pode ser mal entendido. Então esses camaradas aqui se aproveitavam disso. E se aproveitavam de pessoas que, por não serem nascidas de novo, quem não é nascido de novo, nós já vimos o que Jesus falou, vamos ver o que Paulo fala, vou reler o versículo 7. Quem não é nascido de novo acontece isso, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ouve, nunca muda. Essa é a característica de alguém que nunca nasceu de novo. A graça de Deus não opera. A graça de Deus não transforma. Amém? Vamos para mais um texto. Tito, próxima carta, capítulo 1. Tito 1, versículo 10. Olha que interessante. O subtítulo da sua Bíblia está aí, falsos mestres. Diz lá, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, vírgula, principalmente os da circuncisão. Olha que interessante. Tem gente que vai interpretar esse texto aqui e fala que Paulo está falando só dos judaizantes, que queriam fazer guardar sábado e circuncidar. Mas quando você olha a estrutura da frase, não, há muitos desordenadores. Entre eles, os da circuncisão. Qual a característica deles? São faladores, é verdade. A pessoa não sabe nada. Na verdade, hoje em dia nós temos uma cultura assim. Nós temos uma cultura que as pessoas, elas desenharam um ídolo, que elas chamam de Deus. Coisa mais comum, imagina, no meio de pessoas que frequentam a igreja, a pessoa olha para a sua cara e fala, mas irmão, eu não creio num Deus assim. Eu já respondi para algumas pessoas, olha, então você não crê no Deus da Bíblia. Você crê em outro Deus. A pessoa assustou. Falei, porque o Deus da Bíblia faz isso. As pessoas constroem um ídolo que elas chamam de Deus. E quando ela faz isso, fica falador. E fala, e um monte, e tal. Agora, no meio desse grupo, existiam pessoas que queriam trazer o judaísmo para dentro da igreja. Mas olha que interessante, olha o que Paulo fala, versículo 11, aos quais convém tampar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Por exemplo, existe pregador aqui na igreja que é vetado. Não ouvimos, porque ele é falso mestre, vai arrebentar com a fé. A pessoa chega e fala, mas pastor, se eu quiser ouvir ele, o que eu faço? Então vou fazer o seguinte, irmão. Você se desliga da membresia da igreja, quer continuar frequentando o culto, continua, mas eu não sou mais o seu pastor. E você continua ouvindo ele e a gente, tranquilo. Não vou brigar com você, não vou fazer cara feia, nem nada. Só que você não é mais minha ovelha. Porta está aberta, vem pegar culto, pode ouvir a igreja. Tranquilo. Não tem problema. Porque não há o que fazer. Se a pessoa quer, eu posso mandar? Não posso. Agora, não posso permitir, segundo aquilo que eu creio que é verdadeiro, o cara ouvir um falso mestre e eu não fazer nada. Porque quando chegar lá no julgamento, que os mestres vão estar lá, eu vou responder para Deus. Se eu sei que o cara é falso mestre, como é que eu vou ficar quieto? Por quê? Por causa desse versículo 11, aos quais convém tampar a boca. Sabe o que você faz com o falso mestre? Sabe o que você faz com o falso profeta? Sabe o que você faz com o falso ensino? Você cala a boca. Não é para ter misericórdia, não é para ter... veja bem, hoje em dia tem um ensino na igreja que somos todos irmãos. Eu lembro que, por exemplo, aqui em Pinhais, as igrejas eram todas para se juntar.
Um dia eles chegaram numa igreja pentecostal histórica, que eu não quero expor o nome, e falou, nós queríamos fazer uma coisa assim, assim, assim. O presidente do campo olhou e falou, olha, nós não pensamos igual, não andamos juntos. Cortou com raiz e tudo. Aí foi em outra, numa igreja histórica, que não era pentecostal. Foi recebido com a maior educação e tal, ouviu a mesma coisa. Olha, nós não pensamos igual, nós não andamos juntos, não vamos participar disso. Mas o que eles estavam buscando, naquele aspecto, tapar a boca. O que o pessoal fala hoje em dia? Não, eles são irmãos, veja bem, não sei o quê. Irmão é irmão Antônio. Irmão é irmão Zico, irmão Carlinhos. O outro irmão Carlinhos. Aí você sabe que é irmão. Rosineide. Gente que você ama. Irmão Antônio. Isso é irmão, pessoa nascida de novo. Sabe? Que congrega em outro lugar, mas teme a Deus. Agora a pessoa vem falar besteira do seu lado, você vai ficar quieto, ouvindo, e ainda vai tratar como irmão. O problema é que o politicamente correto entrou mais na igreja do que deveria entrar. E isso vai arrebentar com certas igrejas. Eu chego na boa, quando o irmão fala alguma coisa, eu falo, irmão, eu não penso assim, e olha, acho que isso o irmão tenho certeza que o que o irmão está falando não fecha com a Bíblia. Só que eu não vou ficar debatendo teologia sem uma Bíblia na mão e sem o tempo apropriado, não perco meu tempo. Diferente, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um cliente, e estava falando sobre volta de Jesus, tribulação, e o cliente chegou a falar, eu acho que a tribulação é para os judeus. Eu falei, eu acho que não, eu acho que é para os judeus, peguei e falei, salva lá, acabou. Por quê? Porque não é heresia. Apocalipse não pode ser dogmático. Tranquilo. E demos risada junto. Eu falo, eu oro assim. Eu acredito nisso que eu estou falando, mas estou orando para você ter razão. Aí deu risada. Na boa, não é uma heresia. Existem coisas na Bíblia que não interferem. Mas esses camaradas aqui, você tem que mandar calar a boca. Não é dando um soco. É combatendo na Escritura. Combatendo na palavra. Pastor, eu não sou capaz de combater na palavra. Vamos fazer o seguinte? Vamos marcar um sábado à tarde? Vamos sentar aqui no jardim? Vamos ver qual é o teu problema de dúvida? Eu vou te passar todos os versículos. E eu vou te passar uma palavra de um pregador para você ouvir, você se equipar para combater aquilo. É assim que faz. Para isso você tem pastor. Para te ensinar o certo. Para te auxiliar na tua vida cristã. Mas você precisa procurar também, porque o pastor não sabe o que está acontecendo. Quem vai ser a vítima? Está lá a Andriele, lá no supermercado, a turma cheia de heresia na orelha dela. Nossa, eu tenho um monte de dúvida. Aí eu estou olhando para a cara dela, santa, maravilhosa, não sei de nada. Eu falo, pastor, teve um irmão lá que falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, bom, peraí que eu vou te mostrar, assim, assim, assim. E aí mostra, entendeu? Vamos avançar mais um pouquinho no texto. Versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. O que é o caso aqui? Tem um escritor secular, natural da ilha de Creta, que escreveu um poema, e dentro desse poema ele fala isso, que os cretenses são mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. O que Paulo faz? Ele pega um exemplo que um escritor secular fez, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, coloca esse exemplo na Bíblia. Isso pode acontecer. Por exemplo, eu estou pregando aqui, irmãos, a ciência mostrou que a Terra é redonda. Acabou. Entendeu? Aí vai vir o terraplanista, coitado, enganado, dizendo, a Terra é plana. Um dia eu vou falar para vocês, gente, a Terra não é plana, tá? Essa crendice de que a Terra é plana é por causa de um sistema que rabinos judeus desenharam aproximadamente 2.000, 3.000 anos atrás, na qual aparecia um tipo de terra plana. Quer dizer, a teologia deles é baseada num desenho de um rabino da antiguidade. Só isso. Não tem nada a ver crer em Deus com terra redonda. O profeta Isaías, inclusive, fala da redondeza da terra. Eu vou ter que derrubar Isaías, 750 a.C.
Então, assim, tá? Mas não é o nosso assunto. Seguindo. 13, Paulo fala, esse testemunho é verdadeiro. Portanto, olha o que Paulo manda, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem, que se desviam da verdade. Versículo 15, ele vai falar, todas as coisas são puras para os puros, ou nada, mas é tudo para o contaminado. Enfim, o que acontece? Paulo está falando o seguinte aqui, ele vai terminar o 15:16, que eu não vou ler, o seguinte: você tem uma consciência limpa, você conhece a palavra de Deus, você sabe o que pode fazer, tudo é puro para você. Agora, se você não tem uma fé saudável, você vai querer começar a guardar sábado, não comer carne de porco, vestir determinada roupa, fazer determinada coisa para agradar a Deus. É isso que Paulo está falando. Agora, novamente, não dá ouvido. Começou a falar besteira no seu ouvido, se afasta. Se você não tem convicção doutrinária, se você não tem conhecimento bíblico, se afasta. Vírgula. Procure o seu pastor, porque o maligno vai lançar dúvidas para gerar uma deficiência na sua fé. Sabe? Novamente, para isso que tem pastor. Você precisa ter uma fé saudável. Você precisa ter uma fé bíblica. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho que ainda temos tempo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, um pouco mais à frente. Você passa por Tiago, passa por Hebreus, vai chegar em Pedro. Aí vai ter a primeira Pedro, você vai para a segunda Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Gente, primeira coisa, aqui o caldo engrossou. Heresias de perdição. Aí você fala, como, irmão? Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo, que eu vou falar disso semana que vem. Epístola aos Colossenses, eles diziam que na verdade Jesus era um ser evoluído, e que ele não era o Deus que veio em carne, e que ele não teve um corpo físico. Verdade bíblica, existe um homem no céu, entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse homem tem um nome, Jesus Cristo Deus. Se eu disser que Jesus não teve um corpo humano, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, não tem um corpo glorificado. Se ele não teve um corpo glorificado, pode comer sua Bíblia com maionese e azeite. Você vai para o inferno. Heresia. 30 anos depois da morte de Jesus. O próprio Pedro vai falar. O apóstolo Paulo escreveu essas coisas, algumas delas são difíceis de entender, e aqueles que não conhecem a lei distorcem elas. O ano aqui é antes de 65 a.C. Pedro já estava bem velhinho. A tradição nos mostra que foi João Marcos que escreveu essas epístolas ditada por Pedro. Marcos foi o segundo bispo de Roma. E aí deixou tudo isso registrado. Mas você vê, heresia dentro da igreja. Os apóstolos vivos tiveram que combater a heresia. Imagina hoje. Imagina Brasil, que o evangelho é tão jovem, um país que não tem cultura bíblica. Um país onde o povo que tinha que ter cultura bíblica não sabe a diferença de nada na Bíblia, não conhece a Bíblia, não lê Bíblia, não conhece a verdade bíblica.
vive uma crendice. Então vocês imaginam a situação da igreja brasileira. Imagina a situação, mães, pais, que os seus filhos vão lidar nesses tempos difíceis. Você tem a responsabilidade de conhecer profundamente doutrina bíblica, porque os seus filhos estão sendo bombardeados dia e noite por doutrina anticristã, satânica. Só que você só consegue combater se você for crente. Seu filho precisa ser evangelizado, porque se ele não nasceu de novo, ele vai para o inferno. Frequentando igreja, carregando Bíblia. O momento nós não sabemos, mas é uma unanimidade dos teólogos. A partir do momento que a criança tem condição de ser responsável, ela já pode ir para o inferno. Eu lembro, com 5 anos de idade, eu cometi um pecado que eu sabia bem o que estava fazendo. Tenho certeza, se tivesse morrido ali, ia para o inferno. Não confie 100% que o seu filho lindo, maravilhoso, se morrer, vai para o céu. Não entra nessa. Você não tem base 100% bíblica para avaliar a responsabilidade e a consciência de uma criança. E se ele for bonitinho, cheirosinho, entendido, inteligente, que nem o João, certo, irmão? Tem que tomar mais cuidado, porque ele tem toda a consciência. Nos tempos antigos ele já ia ser chamado de hominho. O João já é hominho. Percebe? Agora, onde seu filho vai ser evangelizado? Primeira coisa, na sua casa, através de você, através da sua vida. Porque você pode ter certeza, o maligno tem profundo interesse no seu filho. O maligno tem todo um ministério que passa por todas as coisas atrás do seu filho. Só para vocês terem uma ideia, a última. Eles estão querendo mexer na língua portuguesa e transformar a palavra todos em todes, para não ter gênero masculino e feminino. E você vai ficar rindo achando isso aí bacana. Já existe suco, que está a palavra todes. E você vai aceitar quieto. Ó, vou falar uma coisa. Aqui na minha casa, diretora de escola tremia. Comia enrolado, não passava. Teve filho meu que quando entrou no 2º ano, a professora tinha mania de rezar Ave Maria antes da escola. A diretora, sem falar comigo, correu lá dentro e falou: você sai dessa classe. Por quê? Porque no ano anterior eu já estava falando com ela lá de festa junina, de idolatria, de macumba. Eu cheguei e falei, era Silvina, né? Falei, ó, Silvina, eu entendo que você como diretora, você tem um currículo, eu entendo que é seu trabalho, eu não tenho nada a ver com isso. Só que eu tô aqui para conversar com você que filho meu não vai fazer isso. Porque se precisar e as últimas consequências, eu vou, você tá entendendo? Eu não tô te ameaçando, mas eu não sou o tipo de pai que vou ficar quieto. Não, seu Maurício, não sei o quê, nossa. Aí os pais hoje em dia estão ensinando a sentar com o capeta, conversar com ele, e o pai está quieto. Porque falso mestre não é só dentro da igreja, aqui no caso é dentro da igreja, mas está fora. É o que mais tem. Estão cercados. Isso aí são sementes que estão sendo lançadas na vida do seu filho. Essas sementes vão ser regadas pelo maligno e vão brotar. E daqui a poucos anos, você vai olhar para mim e vai falar: nossa, meu filho orava tão bonito. E agora meu filho está achando que ele nasceu mulher. No corpo errado, pastor, o que eu faço? Aí tem aquela resposta difícil, que quem é mais velho já aprendeu. Existe amostragem, Juliano, que você não tem condição de avaliar antes dos 50 anos. Você precisa conversar com o seu avô e ele vai dizer para você. Entendeu? Existe amostragem que eu faço porque aquilo é certo.
Mas existe uma partícula de tempo que não é viável voltar atrás mais. E ela só dá certo porque a palavra é de Deus. E que foi aplicada corretamente. Eu conheço até exemplo de filhos de crente que estão fora da igreja, mas têm uma vida limpa. Porque foi ensinado certo. Só que você não tem como voltar atrás. Da mesma maneira que eu conheço filhos de crentes, foram criados na igreja, entre aspas, tinha um ministério na igreja, que hoje estão vivendo contra o homem. Foi ensinado igual. Ah, pastor, então não adiantou. Adiantou, porque pelo menos eu olho para a cara, eu sei que eu fiz a minha parte. Eu estou com a minha consciência tranquila. E quando eu chegar diante de Deus, posso comparecer de cabeça erguida. Mas hoje em dia tudo é festa, todo mundo trabalha um monte, todo mundo tem um monte de coisa de fazer, e menos trazer o filho para a igreja não traz. Ler a Bíblia para o filho, não lê. Sentar com o filho, responder as questões que o filho está aprendendo quando ele pergunta, não responde. Por quê? Porque dá muito trabalho. Mas quem diz para você que criar filho não dá trabalho? Quem diz para você que criar filho não é investimento a fundo perdido? Quem deu seus filhos foi Deus, a responsabilidade é sua e é seu papel combater os falsos mestres e os falsos ensinos. Já pensou que terrível? Por exemplo, eu tenho um parente meu que tem olhado na minha cara e falado o seguinte: ó, para mim morreu, acabou. Eu dou risada. Porque evangelizei mais de 400 vezes. Ah, morreu, acabou, o problema é seu. Morreu, acabou para você mesmo. Acabou a fase boa, acabou a chance de salvação. Acabou a chance de passar a eternidade com Deus. E você vai arder no inferno. Paciência, mas minha parte eu fiz. Foi olhado no olho várias vezes, pregado o evangelho. Entendeu? Entendeu. Ó, tá vendo a plaquinha aqui? Cuidado, gente. Isso aqui é muito mais do que a igreja, porque a própria igreja está pervertendo a vida, principalmente dos jovens, com valores anticristos, a valores estranhos ao evangelho que invadiram a igreja. Tem que tomar cuidado. Tem que silenciar esse povo. Tem que fechar a boca. Só tem um jeito de fechar a boca: Bíblia. Pastor, eu preciso me confessar diante de Deus que eu sou um crente vazio do Espírito Santo. Eu não tenho a plenitude do Espírito. Irmão, está começando por um bom começo. Você está tendo a dignidade de reconhecer a sua miserável fraqueza. Pastor, eu não tenho levado meu filho para a igreja, estou me omitindo. Irmão, parabéns. Você está começando com humildade, confessando que isso é pecado, porque isso é pecado. Você não vai perder sua salvação por isso, mas vou te falar, meu irmão, você vai ter consequências terríveis. Até na vida futura. Não é só aqui. Nós vamos responder aquilo que nós fizemos nesse corpo, aquilo que nós fizemos na igreja. Nós vamos responder. Deus não é um Papai Noel barbudo, um velho barrigudinho que você faz coceguinha na barriga achando que está tudo bem. Deus é o Todo-Poderoso, aquele que ordenou todas as coisas, aquele que te resgatou para filho, aquele que salvou você para as boas obras, com uma vocação, a soberana vocação que está em Cristo Jesus. E uma delas é proteger sua família, proteger sua vida dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. 1 João 4. Não é que devagarinho eu estou chegando? Acho que eu vou conseguir concluir a palavra. 1 João 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. Lembra aquela questão de Jesus ter um corpo? É Jesus vir em carne. Eu não vou aprofundar aqui, por quê? Porque após a palavra dos falsos mestres, nós vamos ter 2 ou 3 palavras ligadas a esse tema, sobre os dons espirituais. E dentro dos dons espirituais, existe um dos dons que é o dom de discernimento de espíritos, que eu vou voltar nesse texto. Mas o que João está falando aqui, gente, ouve o que o cara está falando e pensa. Pensa de maneira bíblica. A sua Bíblia diz que Jesus veio num corpo humano. Se o camarada está dizendo que Jesus não veio no corpo humano, que ele não é Deus, você já tem condição de julgar de maneira simples. Pula fora. É isso que está dizendo aqui. Depois, mais à frente, nós vamos explorar melhor isso. Amém? Mas, discernimento. Aí vem a igreja falar, não julgueis para não ser julgado. Você está maluco? Como não julgueis para não ser julgado? O meu Senhor e resgatador manda julgar. Os apóstolos do meu Senhor mandam julgar. Que história é essa de não julgueis? Da onde você tirou? Você está maluco? Isso não é cristianismo. O homem espiritual julga todas as coisas, retém apenas o que é bom. Fé consciente, culto racional. Mesmo que um anjo, porque a gente crê em sobrenatural, mesmo que um anjo venha me trazer uma revelação espetacular, aquilo ali tem que fechar com a verdade da palavra de Deus. As principais seitas que estão vivas hoje no mundo há mais de 100 anos foram revelações de anjos. E se dizem cristãos. E se diz povo salvo. Para você ter uma ideia, uma delas, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, aqueles que andam de gravatinha, camisetinha de manga curta, só no Canadá, 30% da população é mormon. Para onde que eles vão assim que desligaram daqui? Para o inferno. É o que minha Bíblia diz. Só para você ter uma ideia. Julga. Vamos a mais um texto, um pouquinho à frente. Epístola de Judas. A epístola, se perguntarem para você, qual é a epístola que seu pastor mais ama, é uma briga. Mas a que eu mais amo mesmo, eu tenho que confessar, é Judas. Mas é uma briga feia com Apocalipse e Atos. Mas eu amo essa epístola. Amo essa epístola. Judas capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 11, diz assim: ai deles, falando dos falsos mestres, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. 3 marcas: assassinato, falso profeta ligado ao dinheiro e rebelião contra a palavra de Deus. São os 3 exemplos aqui. E aí ele continua, versículo 12. Olha o que ele fala desses. Estes são manchas em vossas festas de amor. O que é as festas de amor? A igreja primitiva partia o pão em toda reunião. Nós temos o hábito de partir o pão no primeiro domingo do mês. Existe igreja que tem o hábito de partir o pão uma vez por ano. A igreja primitiva partia o pão em todas as reuniões. Normalmente no chamado dia do Senhor, o domingo. Era o hábito da igreja. Existe documentação comprovando isso. Porque os falsos profetas ensinam que para ser salvo precisa guardar sábado. E eles pegam a Bíblia, se você não estiver preparado, morre você. Mas olha que interessante. Aonde que estavam esses caras? Trocando copinho de ceia com você. Eu preciso de ti, querido irmão. Dá lá na mão do falso profeta. O falso profeta dá lá. Ih, irmão, a ceia está contaminada. Não, fique tranquilo, é memorial. Ela é simples suco de uva e pão. Ela só tem significado para quem é nascido de novo.
que está anunciando que Jesus vai voltar e vai resgatar. Só isso. Pode trocar, mas ele vai ser identificado. Quando ele for identificado, ele vai ser expulso da igreja. E vai ser silenciado através da doutrina. Simples assim. É isso que a Bíblia ensina. Mas olha o que o 12 continua falando. Banqueteando-se convosco. Como é que eles faziam a ceia? Era um banquete. Era chamada reunião ágape. Cada um trazia uma comida, uma bebida, comia e celebrava a ceia. No caso de Coríntios, era uma igreja espetacular. Alguns ficavam bêbados. Era maravilhosa a igreja. Outro discutia com o outro. E olha, uma igreja onde não faltava nenhum dom. Joia! Super 10. E aí continua. Apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Olha a situação dos falsos profetas. Dentro da igreja. Olha que interessante. E aí, para encerrar a palavra, vamos voltar em 1ª Epístola de João. Capítulo 2. Volta 3 cartas. 1 João 2, versículo de 18. Amo esse versículo, amo. 1 João 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Olha o que João fala. Essa epístola deve ter sido escrita em torno dos anos 80, 90. Há 1940 anos atrás, João já falava, já é a última hora. É que João não viu nada, não viu agora como é que está. Vamos seguir. Como vistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. O que João fala? Olha, tem muitos anticristos, já estão manifestos, porque já é a última hora. Só que essa turma saiu de nós, saiu da igreja, não é crente. Ah, mas e se o nascido de novo sair da igreja? 3 coisas vão acontecer. Vai comer chibata no lombo, vai voltar? Ou vai ser recolhido por Deus? 2 coisas. Acabou. O verdadeiro crente não deixa a igreja. Crente que é crente, fica na igreja. Lugar de crente é na igreja. Agora, João no versículo 20 faz uma afirmação interessante. E vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Esse versículo aqui, ele infelizmente é mal interpretado. O que o pessoal fala? Vamos dizer mal interpretado? Não. Interpretado de uma maneira incompleta. O que o pessoal fala? O crente tem o Espírito Santo, o Espírito Santo ensina todas as coisas. É correto isso? É verdade. O Espírito Santo é o nosso paráclito. Ele está lá para nos ensinar todas as coisas. É como se fosse um padrinho de casamento. Mas esse versículo ele é muito mais amplo. O que ele está ensinando aqui? Vocês têm o ensino apostólico. Através desse ensino apostólico, o Espírito Santo te ensina tudo. Nós, hoje em dia, em relação a essa geração, temos uma grande vantagem. Por quê? Porque nós, além de ter o ensino apostólico, que aqui eles já tinham, boa parte da Escritura escrita, nós temos quase 2000 anos do Ministério dos Mestres, nos ajudando na nossa fé. E hoje em dia é insuperável. De 20 anos para cá, com o advento das mídias sociais, é insuperável o Ministério dos Mestres. Só qual é o problema? Do mesmo jeito que tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, tem muito ensino errado. E fechando a palavra, se você não estiver preparado, através de uma vida cristã verdadeira, de uma vida cristã genuína, você vai ser enganado. Alguns aspectos da sua vida vão ser destruídos.
E as sementes que você vai colher na sua família, em alguns aspectos, vão ser terríveis. Que você possa colocar a mão na cabeça, entender que tem coisas que... Esse é o ensino principal da palavra de hoje. Existem coisas que eu não tenho como avaliar o resultado delas hoje. Só vai ser possível avaliar daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Como eu faço hoje? Sigo a verdade da palavra de Deus, porque ela é garantia. Você quer ser discípulo de Jesus? Tome sua cruz e siga Cristo. Engula suas paixões, engula suas vontades próprias, engula tudo aquilo que não é de Deus. E começa a seguir a verdade da palavra. Começa a viver uma vida cristã simples, porém genuína. Que os bons frutos vão aparecer. E quando você ficar que nem eu, cabelo branco, você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Jesus Cristo é o Senhor. Ele cuidou de mim. Ele cuidou da minha família. Ele é um Deus bom. Ele é o Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, porque foi através do teu poder que mesmo sem ver nada, eu fui capacitado a seguir a tua verdade. Obrigado, Pai. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha realmente nos capacitando a essas obras. O Senhor venha nos livrando de toda armadilha. O Senhor venha nos livrando de todo falso ensino. Principalmente, Pai, guardando nossos filhos, guardando a nossa família de todas essas mentiras anticristo que são tão disseminadas. Senhor, vem com o teu poder nos capacitando. Perdoa-nos a nossa omissão. Perdoa-nos as vezes que te desobedecemos. Precisamos de ti, Pai. Precisamos da tua graça. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém.